Pessoal, vamos fazer aqui uma revisão sobre a gestão de um trade. Vocês já viram como é que funciona a parte de um posicionamento de uma ordem com Shift e Ctrl. A gente já viu como é que a gente configura a ferramenta OCO, do ordem cancela a ordem. Então eu preparei aqui algo mais sucinto, um exemplo com poucas imagens, mostrando para vocês, para ficar mais claro, quando uma ordem é intenção e quando ela realmente está executada, e algumas outras ferramentas, né, de ícone que tem na plataforma, para que vocês possam se valer dela no caso, por exemplo, de uma urgência, de querer zerar uma operação. Então vamos lá. Imagine o seguinte, aqui, como a gente viu já, né, que aqui estou posicionando uma intenção de vender um mini contrato de dólar, nesse exemplo daqui, ó. Aqui nessa tabelinha, a gente está vendo que o papel deste gráfico foi o contrato N, da época que eu captei aqui essas imagens, e o meu estoque de contratos aqui está em 0. Pelo resultado das operações passadas, dá para a gente ver que não houve nenhuma operação feita até então, ou se houve, terá sido necessariamente aqui no 0 a 0. Mas o meu resultado fechado estava zerado. Eu quero mostrar como é que vocês vão ver que uma operação acumula o resultado da outra e que enquanto ela está em andamento, ela fica ali exibindo em resultado aberto, ainda não é de fato uma realidade, porque você está exposto ao balanço do mercado até o momento que de fato você vai zerar a sua posição e você vai também zerar a sua quantidade de contratos, o seu estoque de contratos, certo? Então, ó, eu usei aqui a ferramenta de Ctrl com o OCO ativado e pendurei uma intenção de vender um mini contrato de dólar no 46,50. Se eu quisesse ter apagado essa ordem, eu poderia simplesmente clicar no X, não teria custo de emolumentos, de corretagem, nada do tipo. Eu poderia também reposicionar essa ordem, clicando, segurando e arrastando até o preço novo, né? Onde eu gostaria de afinar, vamos dizer assim, a minha entrada na ponta vendedora aqui nesse exemplo. E aí eu pendurei lá, desculpa, pendurei não. O OCO pendurou para mim automaticamente as duas ordens, que seria o OCO de loss e o OCO gain, né? Por isso que está OCO L e OCO G. E percebam que ele está aí tracejado ainda, porque ele ainda não é uma realidade. Ele só será disparado como uma ordem real a partir do momento que a minha ordem de venda tenha sido executado pelo mercado. E aí só vai acontecer se o mercado for até aquele preço onde eu pendurei a minha intenção. E aí, o que acontece aqui nesse exemplo? A gente vê que o layout desta ordem daqui, ó, mudou. Ou seja, ela agora não é mais uma intenção. Agora, de fato, o mercado passou pelo preço onde eu tinha pendurado uma intenção e a minha ordem foi executada. Então, perceba que esse quadradinho aqui verde está mostrando que a minha operação está protegida. Ela está sinalizando que eu estou com a minha ordem de stop loss. E aí, se ele tivesse vermelho, teria sido uma forma da plataforma me indicar que aquela operação que está aberta está sem proteção. Então, é importante que eu, de fato, posicione uma ordem, até para que se um movimento brusco, inesperado no mercado venha contra mim, eu preciso ter uma ordem de proteção posicionada na região onde eu estou, né? Então, ó, perceba que depois que essa ordem foi executada, apareceu um triângulozinho vermelho indicando o preço da minha venda. E aí, aqui também, nessa tabelinha de acompanhamento de resultado, você vai ver que eu tô, ó, meu estoque está negativo. Eu vendi um contrato. Então, eu preciso necessariamente comprar esse outro contrato, seja com lucro ou seja com prejuízo, para sair da operação. Se eu faço day trade, eu não tenho a opção de ficar posicionado. Eu preciso necessariamente encerrar essa posição, certo? Então, nesse campo aqui, ó, que está aparecendo o valor, eu posso configurar a plataforma também pelo Chart Trading para não ver esse campo se referindo a valor financeiro. Eu posso preferir ver em relação a pontos, certo? E aí, você perceba que aqui na lateral também tem 3 letrinhas, ó, Z, R e S. O Z é o botão de zerar, que é aquele que eu também já expliquei a vocês, que se vocês clicarem aqui, vocês são de fato retirados da operação na mesma hora, mas pagando aquele meio ponto que eu expliquei por ter furado a fila. O R
é para você reverter sua posição. Ou seja, se você está vendido em um contrato e clicar no R, você passaria automaticamente a estar comprada em um contrato ao invés de vendida. Ou seja, na prática, ele realizaria a compra de 2 contratos para reverter tua posição de vendida em um contrato para comprada em um contrato. Quando ele comprar 2, ele está comprando aquele um que você vendeu e um outro contrato para reverter na mesma proporção a operação que você estava posicionado até então. E o S é para, no caso de você ter entrado na operação sem o oco ativado e quiser rapidamente disparar 2 ordens, tal qual a configuração original que você teria feito no oco, você aperta nesse S e a plataforma dispara automaticamente 2 ordens. Se você estava vendida, ele vai disparar 2 ordens de compra. Se você estava comprado, ele vai disparar 2 ordens de venda. Mas não vão ser oco, tá? Não vai ser uma cancela a outra. Então, você vai ter que ficar atento para, no caso dele... No caso, não. Quando ele tocar em uma dessas outras ordens, você precisa manualmente apagar, cancelar a ordem que ele não executou. Porque, senão, o mercado pode mudar totalmente o contexto, pode ir para um lado oposto, depois reverter a tendência. Você pode nem estar na frente da tela, mas enquanto aquela ordem estiver pendurada na sua tela, ela está valendo. E em conta real pode ser muito perigosa, porque inclusive você estaria sem proteção. Então eu recomendo você sempre ficar atento ao botão de cancelar, que tem tanto na boleta quanto no day trade, no super dom. Então toda vez que você for se afastar da sua plataforma, se certifique de que você cancelou todas as ordens na tela, porque é comum você pendurar uma ordem num contexto, depois você vai dar pan na plataforma, vai colocar os olhos em outra região do gráfico, não vai nem perceber que aquela ordem está lá. E aí ela pode sim ser executada a qualquer momento, você estaria sem proteção. Então já se habitue a estar sempre acompanhando pelo botão de cancelar. Se tem outra ordem que está posicionada, você vai perceber que quando tem, ele marca entre parênteses o número de ordens que tiver aberto na sua tela, certo? Então, voltando aqui ao exemplo, depois que a ordem foi executada, a gente percebe que as ordens de oco deixaram de ser tracejadas e passaram a ser exibidas em linha cheia. Lembrando que essas 2 ordens de oco podem ser a qualquer momento mudadas de preço. Você pode clicar, segurar e arrastar ela para um outro ponto onde se desconfigure a sua operação, ou para projetar melhor um alvo técnico, você quer entregar antes de um suporte, antes de uma resistência, então você pode facilmente mover ela por aqui, certo? O que aconteceu aqui na sequência desse meu exemplo? Eu vendi no 46,5 e aí nessa altura do campeonato o mercado chegou ao 43 e aí deixou um candle bonito, direcional, que vocês vão entender melhor lá para frente, e aí já não faz mais sentido admitir algum tipo de prejuízo, como eu estou admitindo aqui nesse exemplo. Eu estou admitindo ainda perder 3,5 pontos, porque mesmo depois de ter ficado 3,5 pontos positiva, eu estou mantendo a minha ordem 3,5 pontos para trás em relação ao preço que eu entrei. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse exemplo aqui do meio? Eu estou clicando, segurando e arrastando a minha ordem de oco L, que inicialmente admitiria uma perda, para o preço onde eu entrei. Ou seja, nesse momento do trade, a gente já fica bem confortável, porque a gente já sabe que ou a gente vai bater no alvo, ou a gente sai sem perder nada, ou a gente sai com uma fatia do percurso gráfico que o mercado caminhou desde o preço que a gente fez a nossa entrada, certo? Então, perceba também que aqui em cima ele está ainda sinalizando que eu estou vendida em um contrato, que bate com a informação que a gente vê aqui, ó. Ele também está mostrando por aqui que o trade está protegido. E esse valor aqui do exemplo de R$35 é porque eu estou positiva numa venda. Eu vendi com o intuito de conseguir comprar mais barato e ele está aqui aos poucos, a cotação está caindo, ele está fazendo exatamente o que eu queria. Então, por essa razão, eu estaria aqui ganhando, né? 3,5 pontos seria equivalente aos R$35. Por quê? Porque cada mini contrato ele tem um valor econômico de $10.000.
Então, quando a gente é alavancado pela conta da corretora, ela entrega para a gente a capacidade de negociar um mini contrato que vale 10 mil dólares em troca daquela margem de garantia de 25 reais. Por que ela faz isso? Porque ela é boazinha? Certamente não. Ela faz isso porque ela sabe que o risco de perdas envolvidas naquela negociação é nosso. Assim como o ganho é nosso, o risco também é nosso. Ela não está admitindo que você use o dinheiro dela para operar, nem nada do tipo. Até porque a gente já viu que esse risco que a gente opera na corretora é como se fosse um risco pré-pago. Ele já está depositado lá e a gente só pode, né, perder um valor que já tenha depositado lá na conta da corretora. São raríssimas as exceções que o movimento às vezes é muito brusco, contrário, o Banco Central agindo e você de repente insistindo em entrar no meio de uma operação que o mercado está excessivamente volátil, como a gente viveu aqui em casos extremos como impeachment, o caso da JBS, que foram assim, situações assim, muito pontuais, que teve gente que percebeu que tinha alguma coisa de muito errado na plataforma, no gráfico, né, na agitação do mercado, e insistiu em entrar em operação. Então, até os robôs da corretora não conseguiram brecar aquele tipo de operação a tempo, e aí aconteceu de várias pessoas saírem assumindo riscos, que o movimento foi tão rápido que não deu tempo nem do robô da corretora zerar aquela operação. E aí, nesses casos, a corretora viria atrás, né, de você por e-mail, mandando mensagem ou ligando para avisar que você excedeu o limite do que tinha depositado lá, e aí ela iniciaria um processo de cobrança, mas você está avisado em relação a isso. Então, sempre que você perceber, isso não acontece assim de primeira, você vai sentir, né, que o mercado está excessivamente agitado, alguma coisa aconteceu, você vai receber mensagens pelo WhatsApp, como aconteceu, por exemplo, no caso da facada de Bolsonaro. E aí, quando você perceber isso, você vai, opa, tá perigoso, não vou atuar. Somente nessas ocasiões você precisa ter esse tipo de ressalva. No mais, é seguro, você está protegido, você vai saber o que está fazendo e tá tudo certo. Então, ó, a gente parou nesse exemplo onde eu pendurei uma ordem. Eu trouxe, né, uma ordem que inicialmente admitia uma perda de 3,5 pontos para o que a gente chama de 0 a 0, que foi o mesmo preço de entrada. E aqui, na terceira imagem, o mercado já está quase na cotação do meu alvo. Eu estava com o alvo aqui no 36,5 e a essa altura ele já tinha alcançado o 39. Então não era justo ainda estar com minha ordem posicionada no 0 a 0. Então nesse momento eu cliquei, segurei e arrastei a ordem para o 43,5, reservando aí pelo menos 3 pontos desse universo de pontos que eu já cheguei a ter até o momento que o mercado estava nessa cotação. Observe por aqui, ó, que eu estava a essa altura com R$75. Então, voltando àquela conversa com a corretora, que eu estava falando para vocês que ela permite que a gente seja responsável por 10 mil dólares em troca da margem de garantia dos R$25, o que acontece? Como a gente está operando 10 mil dólares e essas negociações acontecem de 1.000 em 1.000, todo o resultado da gente vai ser 10 vezes aquela oscilação que está acontecendo ali, multiplicado, claro, pela quantidade de contratos. Então, vamos lá. Se a gente está querendo pegar aqui, nesse exemplo, uma oscilação do 46,5 para o 36,5. Então, tem um universo aqui de R$10 por cada milheiro de dólar. Então, esses R$10 por cada milheiro, para a gente que aqui nesse exemplo está negociando um mini contrato de dólar, teria um valor econômico de R$100, e que foi a meta do que eu coloquei aqui nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Camila, se eu estivesse aqui operando com 10 mini contratos, seria de 10 vezes esses R$100. Por quê? Porque esses R$100 são 10 vezes esses R$1.000 que a gente está percebendo aqui a oscilação. Então, ó, para a gente fixar melhor, o que acontece? A gente já viu que esses valores, eles estão expressos em reais por cada 1.000 dólares, certo? Aqui são em dólares. Então, daqui para cá, a gente está vendo que tem uma oscilação de R$10 por cada milheiro de dólar. Então, na prática, o que isso significa? A gente está operando um mini contrato
que tem um valor econômico de 10 mil dólares. Então, vão ser 10 vezes esses 1.000 que estão oscilando aqui, esses 10 reais. Então, é por isso que o resultado financeiro de um trade de 10 pontos seriam de 100 reais para cada mini contrato envolvido nessa operação, certo? A mesma coisa funcionaria para o risco que você assume caso a operação ande contra você, certo? Então, ó, nessa próxima sequência, eu estou mostrando que teve um momento que o mercado visitou aqui uma mínima que anteriormente ele já tinha visitado, que ele não conseguiu renovar essa mínima. A gente vai ver mais para frente critérios de confirmação, de rompimento e outros aspectos técnicos, mas nesse momento eu já novamente arrastei a minha ordem de stop loss, que inicialmente estava protegendo até esse preço, né, esse rompimento aqui atrás desse candle, que a gente também com calma vai estudar ele. E aí eu não ia permitir que ele voltasse para perto do meu preço de entrada sem ter saído com nada. Então aqui eu reservei 5 dos 10 pontos que eu queria ter pego nessa operação. Eu vendi no 46,5, queria comprar no 36,5, mas aí ele chegou bem perto do meu alvo e aí eu não ia deixar ele voltar tudo e coloquei na metade desse intervalo gráfico que eu queria buscar desde o início. E aí depois ele acabou fluindo em direção ao meu alvo e aqui eu estou querendo mostrar para vocês que ele executou a compra desse contrato que eu vendi. Então perceba que o ponto de venda ficou sinalizado com um triângulozinho vermelho e o ponto de compra ficou sinalizado com um triângulozinho azul. E aqui em cima o que aconteceu? Esse campo aqui aberto que ficava oscilando enquanto a operação estava em andamento, a partir do momento que a operação foi zerada, não tem mais o resultado, é aberto, ó, e aí o resultado fechado agora é de 100 reais. Então, se aqui, nesse momento, você fechar a plataforma, não fizer mais operação alguma e for embora, não tem mais nada a fazer. Esse resultado vai estar disponível na sua conta no dia seguinte e você vai fazer o acompanhamento do seu gerenciamento de evolução de capital. Você vai ver se isso está dentro da sua meta, você vai ver isso em conformidade com o seu plano do mês, se está ok, se você, quanto por cento da sua meta você atingiu e aí outras ferramentas de gestão. Mas perceba também que o seu estoque aqui de contratos está zerado. Nesse momento você deve conferir se realmente não há nenhuma ordem na sua tela em aberto e não precisa fazer mais nada, é só fechar a plataforma se quiser ou continuar observando desde que você não pendure outra ordem. Se você aqui entrar numa outra operação, ela vai emendar com essa operação fechada. Por exemplo, se a próxima operação você tiver tido um lucro de 4 pontos, por exemplo, seriam somados 40 reais a esses 100 reais. E o seu resultado fechado ficariam 140 reais. Mas se você tiver perdido, ele vai abater o resultado que você perdeu desses 100 reais. Ou seja, é realmente uma conta corrente feita dia a dia, tá certo? Então, ó, para esse vídeo, eu queria reforçar o exercício que eu propus a vocês no vídeo passado de posicionamento de ordens, onde a gente viu shift e control. Então, assim, é muito importante esse estágio do curso que vocês estão agora aprendendo a enxergar, ter lucro e ter prejuízo, tanto com o mercado em alta quanto com o mercado em baixa. Então, eu sugiro fortemente que vocês façam esses exercícios e queiram também assistir um prejuízo acontecer, tanto com o mercado em alta como em mercado em baixa. Tá joia? A gente se vê, pessoal. Tchau, tchau.